Eu sou o Luiz Reis e esse é o Music as um Voyage. Nesse episódio, visitando um guitarrista brasileiro em Lisboa. Thiago Rigg é um músico, compositor e historiador que está sempre buscando novos conhecimentos. E sua passagem por Portugal não foi diferente. Novas experiências artísticas, a composição de um álbum e a certeza de que a música é mesmo uma viagem. Music as um Voyage. Olá. Estamos no Castelo de São Jorge, em Lisboa. Lisboa é uma cidade muito inspiradora. Muito, muito, muito. Assim, parece que é uma poesia no ar o tempo todo nessa cidade. Tem lugares lindos, tem o rio, a vista do Tejo, tem um castelo como esse que você pode ver. São lugares muito inspiradores. O que te trouxe aqui? Basicamente a música. Eu não conhecia Portugal, não tinha estado em Lisboa ainda, mas a minha companheira Camila Soares, ela veio fazer um processo de investigação aqui, e aí vim um pouco acompanhá-la, e disso foi se desdobrando um monte de coisa, aquela oportunidade que só as viagens podem se dar, e foi isso. Então eu vim pra cá, comecei a achar o que podia ser feito, conhecer pessoas, e pronto, acabei trabalhando muito com música pra dança. Estou escrevendo meu disco novo, então isso também me influenciou. Acabou sendo, vamos dizer assim, uma residência artística. Você está aqui há 6 meses, mas você conseguiu sentir um pouco da cena musical de Lisboa? É uma cena, bom, do que a minha impressão, tem uma parte bem tradicional do fado e que é muito mantido isso. Então eu pude ver fadistas, e você anda aqui por Alfama, que é um bairro muito importante para a história de Lisboa, e você ouve, é uma cidade musical. Tem bons músicos de jazz, por exemplo, tem muitos festivais. Eu acho que isso eu não sei o quanto isso é o português que nos deu e o quanto que nós trouxemos de volta para Portugal, mas assim como o Brasil, Portugal eu sinto que é um país muito musical, um lugar que respira música, respira poesia. E é muito legal te rever aqui, porque a gente se conheceu há muitos anos atrás na faculdade no Brasil. E eu lembrava que você já tinha essa inquietude de buscar cursos diferentes, mais conhecimento. E não é a primeira vez que você vem para o exterior para estudar ou para dar aula, né? Sim, a minha primeira experiência de sair mesmo do Brasil para fazer um curso, para estudar, foi na França. E lá eu tive a oportunidade de estudar música improvisada, música contemporânea. E depois voltei um tempo para o Brasil e agora passei essa temporada de novo aqui. E entre uma e outra, fiquei viajando constantemente para a Europa, conhecendo, porque daquela primeira experiência que eu tive lá na França, eu fiz muitos amigos e bons amigos e tive alguns projetos. Então fiquei lá 5, 6 anos no intercâmbio entre o Brasil e a França, depois fiquei um tempo aqui, depois também pude passar por outros pontos na Europa. E agora estou de novo aqui em Portugal por um período maior. E você veio e deu aula de música brasileira também. A música brasileira é respeitada? Muito. A música brasileira é respeitada ao redor do mundo. Eu acho que uma das coisas mais fortes que o Brasil tem enquanto identidade e cultura é a música. E então por onde você vai à França, vai a qualquer lugar você está viajando, você deve estar sentindo isso. Então sim, é respeitadíssima e há muito interesse. Eles têm uma curiosidade e todo tipo de música brasileira. Você sente, e você como músico brasileiro é respeitado em muito lugar, você é bem quisto, parece que você diz que é brasileiro e diz que é músico brasileiro, as portas se abrem de uma forma diferente. E esses lugares todos que a música te levou, assim, o quanto eles influenciaram na sua produção musical, nas suas composições ou mesmo na sua vida? Eu acho que muito, tenho certeza que muito, porque, bom, a gente viaja, já se transforma, não é sempre, e a gente viajando e tendo a música como suporte, de novo, eu devo tudo que eu tenho na minha vida à música.
sempre, foi a música que foi me abrindo essas portas. Então, de fazer essa viagem, que já seria uma coisa transformadora, pela via da música, as pessoas que você conhece, os lugares que você conhece, as trocas que se dão, é muito enriquecedor, né? Como você falou que a Lisboa está influenciando o seu disco novo, em que aspecto você acha que interfere? Em tudo, porque, veja lá, você está num ambiente inspirador, num ambiente que é novo, porque como eu disse, eu nunca tinha estado aqui. E de repente você está tendo muita informação e coisas novas e contatos, e de repente você conhece uma comida diferente, uma bebida diferente, uma paisagem diferente, daí você pega um livro diferente e aí você vai se transformando. A nossa música é reflexo daquilo que somos. E você vai também escutando coisas diferentes, vai fazendo a síntese das coisas que você já vinha trazendo na tua experiência de vida e tudo. Viagens são coisas decisivas, são coisas definitivas na vida nesse sentido de ir sempre agregando, influenciando. É uma transformação constante via música. Estou escrevendo um disco aqui, se eu não tivesse vindo para Lisboa, esse disco ia ser outro disco completamente diferente, por causa dessa, e ainda mais por causa dessa relação que eu desenvolvi com a cidade, que eu senti da cidade, como uma cidade muito musical, como uma cidade muito poética. O seu trabalho sempre esteve muito calcado nos ritmos tradicionais brasileiros. Então agora você sente a sua música um pouco mais universal após essas viagens? Olha, espero que sim. O tempo vai dizer. Mas eu acho que sim, porque a gente sai de um lugar que a gente está e vai sendo transformado. E eu estou nessa caminhada há 10 anos, então eu tenho um disco que agora acabou de completar 10 anos que eu fiz, que está calcado bem nisso que você disse, da minha experiência com os ritmos brasileiros, com uma pesquisa realmente mais ligada à música brasileira, à música instrumental brasileira e à canção. E de repente eu saio do país, faço um longo percurso, mas nesses 10 anos eu tive outros grupos, teve outros trabalhos que eu lancei discos, mas disco meu, eu estou preparando um próximo agora, depois desse ciclo todo. Então eu espero que sim, vamos ver, deixa eu fazer o disco, daí a gente faz um outro encontro e você me diz. E aí o fato é que você está, como eu falei, você está sempre buscando os cursos, né? Você já está há quantos anos de carreira, mas você continua estudando? Você veio para cá e estudou e aprendendo coisas novas? Sim, recentemente eu passei por um trauma, eu precisei ser operado, eu sofri uma queda e quebrei meu punho. Então assim, como já tenho esse lado de buscar os cursos, de querer sempre me formar, de querer estudar constantemente. Depois, passo por esse processo que me obriga a reestudar tudo, a repensar todo o jeito de tocar, a reaprender coisas que eu não estudava há 20 anos. Você vai buscando curso, vai reaprendendo, porque cada vez que você faz um caminho, é um caminho novo. Ou seja, eu vou reaprender uma escala maior que eu já sei há 20 anos, seja porque algum amigo me mostrou um jeito diferente de tocar, ou seja porque um processo como esse, que não estava previsto, me obrigou a pensar de uma maneira diferente. Então é isso, é uma busca constante, que é um pouco pessoal, isso tem muito a ver com a minha personalidade, que eu sempre gosto de aprender, que eu sempre gosto de conhecer mundos novos, e por isso que eu também gosto muito de viajar. Acho que isso é uma coisa também que a gente tem em comum muito forte, essa curiosidade pelo diferente, pelo novo. Essa outra parte de ser curioso, de querer sempre aprender e de acreditar que realmente quando você reaprende uma coisa que você já sabe, você leva mais longe, porque você vai fazendo mais caminhos novos e diferentes. E porque eu também sou professor. É quase, eu não vou dizer obrigação porque fica com uma carga pesada, mas assim, o meu modelo ideal de professor é esse, é um professor que está sempre buscando melhorar, aprender. Então assim, é uma busca constante, é um estudo constante. E não só de música, isso é uma coisa importante também. As minhas fontes de estudo ou de busca, elas não estão restritas à música. O principal é estudar música, é estudar guitarra, tem a parte toda que você tem que resolver. Mas para compor, para estudar, para fazer, você vai buscar em outras coisas. Olha, o que a pintura pode me dar? O que o cinema pode me dar? Qual que é a essência de cada arte? E como que eu posso aplicar isso na minha música? Então, quando eu venho aqui a um castelo, que é um lugar como esse, recheado de história, o que isso influencia? O que a história pode trazer para minha música? Eu acho que tem isso também, essa interdisciplinaridade. E você também é historiador, e você contou-se que esse processo da sua mão foi bem complicado, né? Que você realmente teve que começar do zero, quase que
viver aqueles anos iniciais da guitarra que são bem difíceis, né? Então eu queria saber, você tinha uma oportunidade de repente, se dedicar mais à parte da história ou de outras coisas que você gosta também, mas você resolveu fazer esse processo musical novamente, né? O que te motivou? Me motivou sentir de uma forma muito direta e forte que eu não posso viver sem tocar. Por quê? A gente pode se afastar das coisas a minha visão é, a gente se afasta das coisas que a gente ama, que a gente tem certeza, enquanto a gente sabe que a hora que a gente quer, a gente pode voltar. Ou seja, você é meu amigo, você foi embora para estudar também, você foi para a Austrália, a gente está muito longe enquanto eu estava no Brasil, agora eu estou à metade do caminho porque a gente está aqui, mas você é o meu amigo, Luiz, que está lá e que eu posso acessar pelo telefone, que a gente toca uma mensagem, que a gente eventualmente se vê e mata a saudade. Mas eu posso te ver. É a mesma coisa com a música. Eu posso tocar a hora que eu quiser. Eu posso ficar um tempinho mais afastado estudando história, mas a guitarra tá ali. Eu volto e pego e toco quando eu quero. E se amanhã você não pode tocar nunca mais? Aí você tem um choque, paf! E agora, o que eu faço? Não posso tocar nunca mais. Não, eu vou tocar. Tocar é a coisa mais importante da minha vida. E é engraçado isso porque é uma coisa que você sabe, que você tem certeza, mas que parece que você esquece o quanto é importante, o quanto isso ocupa lugar na tua vida. Como eu disse há pouco, a música é a coisa mais importante da minha vida. As pessoas que eu amo, 90% delas foi a música que me trouxe. Por exemplo, você é um amigo que eu tenho há quanto tempo? E a gente tem um monte de coisa em comum. A gente se conheceu por causa da música. Não fosse tocar guitarra, a gente não tava aqui hoje junto, a gente não tinha essa história longa. Mas isso com tudo, eu tô em Lisboa por causa da música. É isso, é você ter essa sensação de que a coisa mais importante da tua vida, da coisa que te deu tudo. Então é no mínimo coerente que eu refaça esse caminho. Por quê? Porque também não há vida sem esse caminho. Eu não consigo viver, não consigo ficar sem. E quantas novas pessoas e novos caminhos estão aí te esperando ainda, né? Também. Então a música é realmente uma viagem. É uma viagem, é uma das melhores viagens. É uma das melhores viagens. A música brasileira tá famosa porque, olha, se não é Vero, é Bene Trovato. Podia ser o Castelo do Seu Jorge. O Castelo do Seu Jorge, vamos lá. Ou é do Seu Jorge, ou é do São Jorge, Seu Jorge, São Jorge, São Jorge. Ah, que seja. Estamos em Xangai. Em Xangai. Xangai, China. Mas obviamente você não é daqui. Não. Sou de Portugal. O que te trouxe aqui para a China? Bem, eu estou a fazer música. Xangai muda muito rapidamente, tanto a cidade como tudo, mas penso que é dos melhores sítios do mundo para ser música aqui, porque conseguimos fazer uma boa qualidade de vida sendo músico. É uma coisa que você sabe e às vezes você não sabe. Não sei se falei demais.